Olá, sejam todos bem-vindos, aliás, de volta, né, ao Diário Esportivo. Tivemos um probleminha técnico aí, mas agora estamos de volta aqui ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 15 de abril de 2019. Estamos aqui com o zagueiro Ícaro e o repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo tranquilo. E agradeço a oportunidade novamente de estar aqui hoje. Valeu, Fattori. Tudo certo, Derek. Vamos lá. Maravilha. Bom, vamos começar falando a respeito de Campeonato Paulista da Série A2, né? A gente teve o primeiro jogo da semifinal entre Santo André e Água Santa, vencida pelo Ramalhão por 2-0. Aliás, antes de eu pedir os comentários do Ícaro e do Fattori a respeito desse primeiro jogo da semifinal, vamos falar um pouquinho. A gente tem sorteio, né, hoje aqui no Diário Esportivo, sorteio de uma camisa do Corinthians ou do São Paulo. Vamos, Fattori, explica pra galera como é que vai ser esse sorteio. Pedir pro pessoal curtir, né, o post, curtir esse vídeo ao vivo, né, comentar com a hashtag Eu Quero e compartilhar. E vai participar para ganhar uma camisa ou do Corinthians ou do São Paulo. A gente vai sortear aí depois do programa. Então pode participar durante o programa, também depois, né, para quem não estiver vendo ao vivo, já que fica, né, o link do programa. Então aí depois a gente vai fazer o sorteio e até o final de semana a gente divulga o vencedor da camisa do próximo campeão paulista, ou Corinthians ou São Paulo. É isso aí. Então, curta, compartilhe, hashtag Eu Quero. Aí depois, quando a produção entrar em contato, aí a gente vê, né, se foi a camisa do São Paulo ou do Corinthians, depende quem foi campeão. Lembrando, né, são camisas licenciadas, né, do Corinthians ou do São Paulo. Vou mostrar as camisas aqui, oferecimento da Gol de Placa. Então aqui, ó, as camisas, essa é a do São Paulo, essa é a do Corinthians. Então, dependendo aí se for o tricolor ou se for o timão, um dos dois, na segunda-feira a gente divulga aí quem venceu o sorteio. E vamos ver certo? se a gente traz uma do Santo André ou do Água Santa também, vamos tentar aí. É verdade. Vamos alertar as diretorias do Ramalhão e do Netuno, né? Ajuda a gente, né? Cede uma camisa pra gente sortear aí no programa, né, Ícaro? Ajuda a gente, né? É bom. É isso aí. Bom, é isso aí. Bom, então eu vou começar falando a respeito desse Santo André 2, Água Santa 0, no Bruno Daniel. Aliás, uma festa muito bonita da torcida, antes mesmo do jogo, né, Ícaro? Vocês foram recebidos com uma grande festa, mais uma vez, da torcida andreense, que se mobilizou nas redes sociais, através do WhatsApp, para comprar todo aquele material. Bandeira, fumaça, sinalizador, fogos, uma festa bonita do lado de fora. Ou seja, vocês já entram com aquele sangue nos olhos, né? A gente tá vendo as imagens que o Fattori fez lá no sábado. Sim, com certeza. É muito gratificante ver o nosso trabalho dentro de campo e a torcida fora ajudando. É muito bom. E dá um ânimo a mais dentro de campo para correr por nós e por eles também. Com certeza. Fattori, fala um pouquinho dessa festa diante do jogo, como é que foi você que estava lá, acompanhou, você que participa dos grupos também e vê como que funciona a mobilização da torcida andreense, né? Pois é, já é algo que está virando tradicional no Santo André, né? A gente já presenciou isso, principalmente em 2016, quando subiu. A gente até falava aqui com o Ícaro que o clima está muito parecido com aquele ano de 2016, quando o Santo André ascendeu à primeira divisão. E foi dessa forma também que o time foi recebido para esse jogo decisivo. Acho que também vai ser assim lá no Inamar, pode ter certeza que a torcida faz, né, Ícaro, da forma como é possível para motivar seus jogadores, que é o que tem para fazer. E eu acho que por mais que seja já, digamos, batido, já é uma coisa que acontece em outros clubes, o jogador se sente, né, valorizado, sim, prestigiado com isso, né? Sim, a gente se sente... É sempre gostoso, que foi o que eu falei, é sempre gostoso sentir essa emoção da torcida e sentir a torcida perto da gente, né? Apoiando a todo momento. E essa torcida do Santo André, a gente perdeu jogos, empatou jogos em casa e em nenhum momento ela deixou de apoiar a gente. Então, tá de parabéns e a gente vai correr por eles lá no Inamar também. Torcida que acompanhou na Javari, acompanhou em Rio Claro, já está se programando, se planejando para acompanhar lá em Diadema. Torcida faz diferença, Ícaro? Faz diferença e muita diferença. Te dá um ânimo... É só a gente que joga que sente isso, né? Não tem como explicar, mas faz diferença sim. Jogar com torcida e ainda mais com o estádio lotado é muito, muito melhor do que o estádio vazio. Com certeza. Vou pedir para o Yuri soltar os melhores momentos do jogo. Um jogo que o Santo André acho que foi absoluto, né? O Água Santa obviamente teve duas chances ali com o Alvinho, uma delas uma defesa fantástica do Tomás Della. Mas o Santo André teve as melhores chances. Saiu na frente com o gol do Juan, o Christian depois perdeu uma oportunidade incrível, né? Tá aí o primeiro gol do Santo André, o gol do Juan, uma falha de marcação do Bruno Recife ali, obviamente um oportunismo, um posicionamento muito bom do Juan no segundo pau para fazer 1-0 de cabeça ainda na primeira etapa. O Christian acaba perdendo um gol aí antes do intervalo, depois o Christian fez o segundo do Ramalhão no segundo tempo. Fala um pouquinho dessa partida, Ícaro.
vocês esperavam, não sei se tamanha facilidade, acho que a palavra certa não é facilidade, mas o Santo André conseguiu se impor de uma forma que surpreendeu talvez o Água Santa, né? Eu não digo facilidade porque nenhum jogo da 2 foi fácil, né? E o time do Água Santa é um time muito qualificado, não é à toa que ficou em primeiro na competição e tem a melhor campanha, mas a gente colocou na cabeça, desde o jogo da Javari, onde eu não participei, que eu estava machucado, que seria outro campeonato, dali para frente seria outro campeonato, seria todos os jogos uma decisão. E isso a gente vem encarando dessa forma e vem dando certo. Então a gente vai para lá domingo focado, temos uma vantagem, mas não pezinho no chão, e vamos para lá focado para a classificação da final e o acesso. Com certeza, Fator. Eu até disse para quem estava lá do meu lado durante o jogo que me parecia um jogo de um time de Série A2 que entendeu o espírito da competição, que foi o Santo André. Você vê o Christian, 39 anos, dando 2 carrinhos em sequência para roubar a bola, né? Jogador que já foi campeão paulista, já rodou por time grande, tá aí. E eu acho que isso também acaba motivando os outros, né? O espírito, você vê o Denis Neves, o Ícaro, o Wellington, a gente falando aqui, uma vontade, uma explosão para buscar. E do outro lado, o Água Santa, muito mais técnico, acho que o time do Água Santa, tecnicamente, tem mais qualidade técnica que o Santo André, e não conseguindo jogar, porque eles dominavam a bola, chegava a marcação em cima. Então, acho que foi um time de Série A2 que entendeu o que é a competição, e o Água Santa que entrou, o Serginho depois, o volante, disse depois do jogo, a gente entrou a 10 e o Santo André entrou a 100, e foi mais ou menos isso que aconteceu. O Santo André, como o Ícaro falou, vocês estão fechados ali, e talvez tenha feito tanta diferença nesse jogo. A impressão foi essa mesmo, o Santo André entrou a 100 para ganhar o jogo, né? Eu não digo nem a 100, a 200, né? E a gente vai ter que entrar a 300 lá no Inamar. E vamos em busca dessa classificação que é tão esperada. A gente ouviu uma declaração do Luizão, né? Para quem assistiu pela televisão, né? O Luizão o zagueiro do Água Santa deu uma declaração logo após a partida dizendo que só um time jogou, né? Basicamente, vamos resumir o que ele disse, que só praticamente um time jogou, que o Santo André realmente jogou muito melhor que o Água Santa. Ter esse reconhecimento do adversário e até certo ponto, com certeza vocês vão ser muito estudados para o jogo da volta, né, Ícaro? O comportamento tem que ser igual, agora é um jogo que o Santo André tem que saber usar vantagem. Enfim, tem muitos ingredientes para esse jogo da volta, né? Sim, temos que trabalhar com inteligência e equilíbrio nesse jogo, porque é um jogo muito importante, eles vão se atirar, né, da forma deles, de jogar, da tática deles. Só que temos que ter muita cautela nos ataques e tudo mais, para não dar brecha para eles de nenhuma forma e tentar matar o jogo lá dentro, sim. Fator. Vocês já jogaram no Inamar essa temporada, uma vitória do Água Santa por 1-0, um jogo que também não refletiu muito o que foi, né? O Santo André, no segundo tempo, dominou completamente o jogo, teve um jogador expulso do Água Santa, o Jonathan Bocão, não, o Genilson, desculpa, que substituiu ele, o lateral direito. É um campo pequeno, um campo mais apertado do que o Bruno Daniel, que favorece também com que o Água Santa tenha presença ofensiva. Vocês estão preparados para isso? Vocês vão se representar amanhã, mas imagino que o papo durante a semana vai ser esse, também não ficar muito lá atrás o tempo todo, porque primeiro que ninguém aguenta suportar uma pressão 90 minutos, e também a senhora precisa jogar, né? Sim, precisamos jogar. Claro, temos que ter a consciência que temos a vantagem, mas isso foi o que eu falei, temos que ter o pezinho no chão e temos que atacar também, não temos que só defender, não. Temos que atacar e mostrar também que nós temos ataque forte e podemos fazer gol neles lá também. Pra gente registrar aqui quem tá participando, hoje tem muita participação, acho que a presença do Ícaro aqui tá inflamando a torcida andreense. Celso Teixeira, Maria Ângela Álvares Cassioli, Sueli Fracaroli, Luiz Carlos Marques, Xavier Teles, José Eduardo Ascenso, Tadeu Riva, Gustavo Garcia, Vinícius Tomás Alexandre, Eber Cardoso, Ayrton Marques, Áurea Marta, enfim, todo mundo participando. Tem pergunta aqui, tem inclusive algumas mensagens de incentivo aí pro Ícaro. Aqui, ó, Ícaro, faltam 90 minutos, estaremos lá em Diadema apoiando até o último minuto para sairmos com acesso. Mensagem do José Eduardo Ascenso. José Eduardo Ascenso, que foi um daqueles que participou, né, do vídeo motivacional que foi feito antes do jogo contra a Portuguesa. É isso mesmo, o vídeo motivacional com torcedores, familiares participaram. E realmente foi um trabalho muito bacana. A torcida realmente, até bater na mesma tecla, mas vem participando dessa campanha andrense, né, Ícaro? Vem. E foi o que eu falei, a torcida é muito importante
e a gente vem correspondendo dentro de campo. Ainda bem que vemos correspondendo dentro de campo, e isso dá mais força para eles apoiarem a gente lá no Inamar domingo. Sem dúvida. Para quem está querendo participar aí do sorteio, né, das camisas do Corinthians ou do São Paulo, tem que curtir o programa, o Diário Esportivo, né, esse programa aqui, compartilhar e também escrever a hashtag Eu Quero aqui nos comentários, e aí vai ser selecionado aí quem ganha a camisa. E também a gente tem 4 vouchers aqui da Pizzaria Vero Verde, da Balderi Pasta e Arte, da Giros Pneus e da IP Dermatologia. Alguns vouchers bacanas oferecidos aí pelos parceiros do Diário Esportivo e principalmente pela Gol de Placa. Tá certo? Fatori, vamos lá. E essa semana, né, Ícaro, é importante para o São Paulo ter a semana completa porque tem alguns jogadores voltando aí, né? Acho que tudo isso também está ajudando a encaixar o time, né? O Denis Neves, que voltou, né, essa semana, voltou justamente nesse jogo contra o Água Santa. Agora tem o Carlos Alberto Fabrício, que é uma possibilidade também para esse jogo do final de semana. É importante também ter todos os jogadores à disposição também do treinador para que ele possa também escalar o que ele entende que seja o melhor, né? Sim, são jogadores de qualidade, né, que fizeram parte do elenco em bons jogos, né, em vários jogos, então é bom ter o grupo inteiro para esse jogo decisivo, e tá na mão do Fernando aí escolher quem deve começar a partida ou depois os suplentes, né, mas a gente não diz reserva nem titular, é um grupo só, uma família só para conquistar um único objetivo. Por falar no Fernando, Ícaro, o Fernando ele é uma figura, vamos dizer assim, desconhecida no futebol paulista, né? Tem reconhecido sucesso no futebol do Mato Grosso, no futebol paranaense, mas aqui em Santo André, no estado de São Paulo, foi uma grata surpresa ter o Fernando aqui. Fala um pouquinho desse profissional, se você já tinha trabalhado com ele, como é que está sendo esse trabalho com o Fernando Marchiori? Então, eu conheci o Fernando no Maringá no passado, em 2018, né? Onde eu estava emprestado do Curitiba. E é uma pessoa excepcional, um técnico que sempre muito atento em detalhes, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Então eu só tenho elogios para ele, porque é um cara, não só um treinador, mas uma pessoa incrível, dentro e fora de campo. Fatori? E ele às vezes, como esse final de semana, surpreende. Para quem está acostumado, aqui no São Paulo a gente teve nos últimos anos treinadores que tinham mais um perfil de buscar a defesa, né? E esse final de semana, por exemplo, na hora que ele tirou o Christian, todo mundo esperava que ele pudesse pôr um volante, fechar mais o time, ganhando de 2-0, e colocou o Sapo. Mais um atacante, 2 atacantes diários, ganhando o jogo. E isso aconteceu em outra, contra o Rio Claro também, ganhando de 2-0. Ele tirou o Christian e colocou o Garré, e tirou, acho que o Maiquinho, e colocou o Vinícius Rodrigues, né? Ele tem essa tendência de sair para o jogo, né? Ele não é aquele treinador retranqueiro que a gente costuma ver no futebol. Isso é muito diferente do que a gente está acostumado. Sim, né? sim, é. E eu vejo da forma que ele demonstra dentro de campo que a gente também tem que atacar o adversário, não basta só defender, entendeu? Por mais que esteja ganhando, mas eu acho isso um ponto bom, que a gente tem que mostrar também a força do nosso ataque. Acho que para esse jogo contra o Água Santa, então já dá para projetar que, como o Ícaro está dizendo, o Santo André não deve ficar só lá atrás, até pela coerência do seu treinador, ele deve manter o time ofensivo, porque foi assim durante toda a competição, até naqueles momentos que a gente tinha certeza que ele ia fechar o time, ele botava mais atacante para justamente, acho que é aquela coisa, né? Quanto mais a bola tá lá no campo do adversário, tá mais longe da sua defesa. Com certeza. Tá vendo, Carilli? Então aprende aí. Tira esse Corinthians da defesa, vamos jogar um pouquinho, deixa o jogo um pouquinho mais bonito, porque os jogos do Corinthians têm sido horríveis, né? Bom, mantendo o assunto aqui na Série A2, daqui a pouco a gente fala de Paulistão. Esse jogo da volta, 11 horas da manhã do domingo, um horário que o Água Santa não gostou muito, né, Fator? O Água Santa é acostumado a jogar às 15 horas do sábado no Inamar, então a torcida vai ter que se acostumar, porque na verdade foi uma, entre aspas, imposição da Sport TV, né? Então jogo domingo às 11 da manhã. Jogar de manhã é diferente, Caro? O metabolismo trabalha diferente, né? É diferente, mas eu gosto. Gosta? Eu gosto. Legal. Fatori, o Água Santa queria, né, esse jogo pela tarde no sábado, né? O horário tradicional de jogos lá no Inamar é sábado, 3 horas da tarde, né? E aí eu acho que o Água Santa já esperava que isso pudesse acontecer e foi surpreendido, até mesmo o próprio Santo André. E aí os times pediram que fosse pelo menos às 10 da manhã, como aconteceu na Javari contra o Juventus, que é um horário que já está virando tradicional ali, vamos dizer assim. E a Sport TV, como você disse, impôs ali que fosse às 11 horas da manhã. E aí não vai ter jeito, tem que se adaptar a esse calendário aí. Também é importante para o time estar numa rede nacional, para os jogadores, né, Ícaro? É importante também
Por mais que seja ruim para alguns não conseguem. Cada um reage de uma forma, né? Acordar cedo, se alimentar bem antes do jogo de manhã, 8, 9 horas da manhã. Mas também é importante ter essa visibilidade, né? Sim, a visibilidade é muito importante, né? Ainda mais para nós jogadores que disputam uma segunda divisão, A2, mas a gente sempre, nós jogadores temos a consciência que a A2 é muito melhor que vários campeonatos estaduais, né? Então, isso que me influenciou para vir para cá, né? Nessa A2. Então, uma das coisas que influenciaram, além do Santo André, o clube ter um nome forte e tudo mais, a A2 ter essa visibilidade grande no cenário nacional, né? Então, é bom para nós jogadores e é bom também a torcida, 11 horas da manhã, você vai ver a torcida vai lotar o estádio lá, vai ser uma pressão grande deles também. Inclusive, você estava lá hoje, né, Fattori? Eles fizeram uma coletiva para apresentar, né, a troca de garrafas por ingresso, assim como foi aqui em Santo André, né? Eu acho que o torcedor do Santo André e do Água Santa não vão nem dormir, né? Eles vão direto aí do sábado para domingo, porque acho que imagino que a ansiedade deve estar grande para ver seu time na primeira divisão, né? E de fato, hoje eu estive lá no Inamar, teve uma entrevista coletiva para divulgar o futebol sustentável. Então, o torcedor do Água Santa aí tem 4.533 ingressos à disposição para trocar para o garrafa PET, assim como foi no primeiro jogo aqui no Bruno Daniel. Então, assim, são 2 garrafas PET vazias de qualquer tamanho por um ingresso. Então, é uma iniciativa que deve certamente agradar o torcedor, que aquele torcedor que não pode, de fato, pagar ali para ver o jogo, tem uma oportunidade de ir assistir um jogo decisivo. A campanha de futebol sustentável, que é muito bacana. Eu acho que foi uma ideia brilhante da federação. Como hoje na coletiva foi dito, foi mais ou menos 1,5 milhão de torcedores já foram beneficiados com esse programa. 4 milhões de garrafas arrecadadas, garrafas que certamente estariam aí de repente em rios, em lugares inapropriados. Tem seu destino certo, são as cooperativas. Então, um programa espetacular. E eu acho que deu certo aqui no Brunel. Certamente até bola, né? Exatamente, E vai dar certo lá também no Inamar, certamente esses ingressos se esgotam aí em 2, 3 dias. E tá tendo só, né, Eric, uma situação complicada em relação à torcida do Santo André. Porque lá na coletiva hoje foi dito que o Água Santa está aguardando o Santo André se pronunciar quantos ingressos vão precisar. O setor visitante cabe mais ou menos 400 pessoas. Só que o Água Santa está disposto a ceder 1.000 e poucos ingressos, que foi o que o Santo André cedeu para o Água Santa no primeiro jogo. Só que ele precisa que o Santo André se pronuncie quantos ingressos quer. Então, assim, o Santo André, espero que hoje já pedir esses esclarecimentos, o Santo André vai pedir uma carga maior do que os 400, enfim. Então, a gente está aguardando, na edição de amanhã a gente vai dar todos os detalhes, como o torcedor do Santo André fará para assistir o jogo. O do Água Santa tá fácil, você troca lá 2 ingressos por PET, na arquibancada principal, 4.533 ingressos à disposição. O torcedor do Santo André, a gente vai aguardar aí o pronunciamento durante o dia do clube, para a gente entender como vai ser essa logística aí para comprar o ingresso. Com certeza. Um jogo que, sem dúvida, vai ser eletrizante, vai ser uma partida que, obviamente, vale muito, né? Vale o acesso, vale uma classificação para a final. É um jogo que todo jogador gosta de jogar, Ícaro? Decisão, né? Não tem nenhum jogador que não gosta de jogar esse jogo. Então, particularmente, gosto muito, então, e fico feliz de poder estar participando de um jogo tão importante quanto esse. Mas é aquele jogo que mexe muito com o emocional, né? Ansiedade e tudo mais. Como faz para controlar? Obviamente que você já tem experiências anteriores, mas como faz para controlar a ansiedade no momento desse? E até passar para os colegas também, alguns que podem estar passando por isso pela primeira vez, né? O Santo André, que é tão recheado de jogadores que vêm da base, que possivelmente talvez não tenham tido essa experiência ainda, né? Claro, cada um tem seu jeito de lidar com essa situação, né? O meu jeito, eu sempre sou muito tranquilo quanto a isso, mas tenho... A minha noiva fica muito nervosa e tudo mais, mas eu não consigo carregar para dentro de campo. Não é meu jeito de carregar essa ansiedade para dentro de campo. Fora, antes de começar, você fica naquela adrenalina, mas o juiz apitou, começou o jogo, é outra sensação, é a sensação de tranquilidade, sensação de fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível para que o resultado venha e venha positivo. E essa tranquilidade que te fez cobrador oficial de pênaltis ou não? Porque começou com o Anselmo lá em Rio Claro. Sim. E depois você começou a bater, foram 3, né? Que você conseguiu converter. Artilheiro, aliás, do time, ao lado do Carlos Alberto e do Christian, que também tem 3, né? Zagueiro artilheiro. Essa tranquilidade que te fez convencer aí o Fernando a te dar essa incumbência, digamos assim? Então, foi o que eu falei. O Fernando, ele me conhece desde o Maringá, né? Do ano passado, e eu sempre bati pênaltis, né? Desde a minha carreira inteira na base e tudo mais. Só que aqui eu até fiquei surpreso e tudo mais, era o Anselmo, né?
O Anselmo bate muito bem os pênaltis, mas aconteceu de ele ter perdido, mas acontece. Quem só tá ali, né? Só erra quem bate, né? Só erra quem bate. Então, mas quando ele me designou para bater os pênaltis, fiquei orgulhoso e sempre tenho confiança de bater bem o pênalti, porque eu venho treinando e sempre treinei muito bem, entende? Então, tenho total confiança de ser o batedor oficial. E ainda bem que eu consegui converter os 3 valendo no jogo normal e mais o de Rio Claro, 4, né? Pois é, e pênaltis, vale dizer que invertei no canto. Teve alguns pênaltis que você olhava, pô, o Ícaro bate ali. Até a gente que acompanha, né, dos jogos, pô, bateu no outro canto. Então é justamente isso, a confiança de você poder, no momento decisivo, escolher onde vai bater, né? Sim, é o treinamento, né? O treinamento de estudo, então... não dá para bater só num canto só. Então, os goleiros estudam, dia, né? Os goleiros estudam muito a gente, né? Então, tem que variar de vez em quando. E lembrando que o jogo pode ir para os pênaltis, né? Qualquer vitória da Água Santa por 2 gols de diferença leva a disputa para as penalidades. Deixa eu aqui salientar, né, quem está participando: Igor dos Santos, Marco Antônio Francisco, Beatriz Mazuco Leonel, Dalva Mota, Ovídio Tuda, Igor dos Santos, já falei, Rodinei Matos, Nath Johnny Nascimento, Daniele Ferraz de la Terra, todo mundo participando, querendo ganhar aí as camisas ou do São Paulo ou do Corinthians, mandando também mensagens pro Ícaro e também pro Fattori. Fattori, o Igor pergunta aqui: Anderson, posiciona a gente referente aos cartões do Santo André. A gente até tá falando aqui, eu ainda não computei os desse final de semana, mas o Ícaro, que é um que tá aqui, tá pendurado, passou apuros lá no primeiro jogo contra o Água Santa para não ser divertido, né? Aí eu vou computar direitinho para amanhã a gente colocar no jornal. Eu acho que tem mais. Acho que o Wellington e o Tomazella com certeza tá pendurado com 2 amarelos, o goleiro. E eu tenho quase certeza que o Wellington, outro zagueiro também. Então o Santo André corre um risco aí de ter sua dupla de zaga aí pendurada para esse jogo. Só que, Ícaro, é claro que nesse momento ficar fora é o de menos. Acho que o importante é garantir o acesso. Acho que não passa pela cabeça evitar uma falta ali que pode comprometer o resultado para um cartão, né? Não. A gente tem que pensar no grupo, né? E outras, tem o PV, tem o Leonardo também, que vem entrando bem nos jogos, e se acontecer de ficar de fora por suspensão, eles têm total confiança do grupo e têm qualidade para suprir e até ser titular absoluto. Engraçado que a gente tem hoje, principalmente no sistema defensivo, ali, né, na posição de zagueiro, acho que é a posição onde mais tem jogadores que vêm da base. Quer dizer, bom, tem o Wellington, tem o PV, são jogadores que têm muita identificação com o clube, que são jogadores que, como é que a gente pode dizer, estão nas graças da torcida, e ainda assim você também é um cara que conseguiu aí conquistar o seu espaço, conquistar também o carinho do torcedor. Enfim, o Santo André tem muito essa característica, né, Ícaro? Não sei se vocês conseguiram sentir, né, vocês que chegaram para essa temporada, de realmente formar famílias e receber esse abraço do torcedor, e aí vira tudo uma bagunça só, né? A torcida faz parte disso, né? Então, ela conversa com a gente nas redes sociais e tudo mais. A gente dá atenção para quem a gente consegue, às vezes, né? Porque tem algumas pessoas que não tem como, às vezes tem bastante, mas é bom sentir esse calor da torcida, e para os meninos que vêm da base também é muito bom sentir e passar o que eles estão passando. É uma experiência de vida, uma experiência não só do futebol, mas de vida, né? E vão levar para o resto da vida inteira. Com certeza. O Ícaro, uma dúvida, ele tá cantando hino no vestiário ainda antes de começar os jogos? Isso, tá sim. Como que foi isso aí? Você se surpreende? Porque a gente que acompanha o Santo André sabe que isso já é décadas que acontece, enfim. Tem várias histórias de como começou, ninguém sabe de fato como começou, mas é uma coisa que acompanha o Santo André, e aí o garotada da base acho que vai passando para os experientes. E como que foi para você? Ou falaram? Como que foi que você teve acesso a isso? Como que foi? Então, o Juraci, né, chegou na gente na pré-temporada e falou, antes dos jogos é cantado o hino e tal. Então, a gente teve que aprender meio que na marra, né? No primeiro jogo foi meio difícil e tudo mais. Vai só fingindo que tá cantando, mas agora todo mundo tá cantando em um tom forte, que isso mostra que o grupo tá bem focado pelo objetivo. Tinha até uma máxima aí que atacante que não cantava o hino não fazia gol. Teve o Rodrigão que jogou por aqui, foi isso que aconteceu com ele. Ficou 7 jogos, não cantou o hino. No dia que ele cantou, ele fez o gol. Então aí criou esse... O Ícaro tá cantando bem, então já fez gol. Então diz que quem não canta não vai bem. Aprendi rápido. Com certeza. A gente falou aqui dos gols do Ícaro. O Santo André, ele tem um detalhe importante, né? Enquanto o Água Santa tem o Alvinho com 11 e o Dada com 8, o Santo André, ele
tem a artilharia dividida. São 8 jogadores que já balançaram as redes, né? Por isso que não tem ninguém figurando lá em cima entre os principais artilheiros dessa Série A2. A que se deve isso, Ícaro? O time não tem aquele negócio, não tem vaidade ou aquela questão, pô, com certeza o Anselmo gostaria de ser o principal artilheiro, mas a gente vê que às vezes escolhe a melhor alternativa de um passe para servir um companheiro ou, enfim, tem muito disso, né? Isso que a gente chama de um grupo, né? Porque a gente trabalha sempre em prol de um objetivo que é a vitória. Então, não se deve a um jogador só, se deve aos 11 e aos 22 ou 30, né, que participam do elenco. Então, todo mundo ganha e todo mundo perde. E por isso eu acho que vem em 8 jogadores fazendo gols. Isso é bom, que não é só um jogador que está fazendo gols e não dependemos só dele, dependemos de vários jogadores. Isso é bom, que mostra como o grupo está forte. Fator. E é isso, o Carlos Alberto começou, né, como artilheiro, fez 3 gols em 2 jogos, né, em 3 jogos, aí depois já começou ali o Garré fazendo gol, depois agora o Christian Juan, na verdade, até falei com o Juan, da onde surgiu esse lateral artilheiro aí, né, se era comum, ele fez 2 gols nos últimos 2 jogos, e acho que é justamente isso, é essa vocação ofensiva que o time tá tendo, principalmente nos últimos jogos, muitas chances criadas, né, muito volume de jogo. Foi assim contra o Rio Claro, principalmente, eu acho que o Santo André ganhou do Água Santa, mas ainda para mim, o principal jogo do Santo André foi contra o Rio Claro, na derrota, até falei com o Marchiori, o Santo André vem numa sequência espetacular desde o Juventus, mas o melhor jogo foi o que perdeu, na minha avaliação, foi contra o Rio Claro, que amassou mesmo ali o time do interior. E é isso, né? E aí acaba surgindo as oportunidades. Você cria 10 oportunidades, você faz 3, 4, você faz 2, você acaba tendo mais jogadores para fazer gols, né? Sim, teve uma evolução do começo do campeonato até o final. Até o final não, tá tendo, né? Que no começo do campeonato a gente não criava tantas chances de gols como a gente está criando hoje. E isso deve à evolução do time, ao trabalho do Fernando Marchiori também. E o grupo comprou a ideia que não podemos tomar, mas temos que fazer também, né? Uhum. Se não tomar, mas também não fazer, a gente empata o jogo. Mas o grupo comprou essa ideia de atacar e fazer o adversário sofrer também. O Rodney Matos fala aqui, Ícaro pra cima deles, e o Igor dos Santos, vou até emendar outra pergunta junto com a dele. A dele é, Ícaro, o xerife do Ramalhão, qual a probabilidade de você retornar em 2020 para jogar a Série A1? Obviamente que ele já está contando com acesso, e aí eu pergunto, né, já tem inclusive proposta para disputar o Campeonato Brasileiro Série D, C ou B, Ícaro? Eu não chegou nada a mim, eu deixo isso pro meu empresário, eu até falei para ele não divulgar nada para mim até agora, para não mexer com a cabeça, ficar focado só aqui no Santo André mesmo. Depois a gente vê o que acontece e escolhe o melhor caminho, mas por enquanto eu estou aqui no Santo André e foco aqui. E 2020? Não, aí é para frente, né? A gente foca primeiro no acesso aqui. Isso tem um aí. jogo de domingo e estamos focados para esse jogo. O Santo André tem essa facilidade de prender zagueiros, né? A gente teve há algum tempo Samuel Teran e Diogo Borges, não sei se você conhece, os 2 zagueiros jogaram aqui e que também criaram essa identidade com a torcida até hoje pedem a volta dos 2, enfim. O torcedor gosta de zagueiros, goleiros, enfim. Agora aí, cara, o Água Santa joga com o Alvinho, o Dada deve voltar, é possível que ele volte nesse segundo jogo. São jogadores rápidos ali na frente, né? O que é mais difícil? Você marcar jogadores que têm essa mobilidade, têm uma habilidade, ele pode criar algo diferente, ou aquele jogador mais de área mesmo, um 9, típico 9 que fica ali enchendo o saco dos zagueiros no meio dos 2 ali, tentando uma bola aérea ali. Depende do jogo, né? Depende da situação de como tá a proposta de jogo deles. Mas os 2 são difíceis. A gente tem que procurar fazer o melhor trabalho possível para que nenhum dos 2 ganhe da gente, né? A gente tem que ganhar deles. Então, em todas as bolas a gente tem que estar muito atento, porque vai ser um jogo muito difícil, que o time deles é um time muito perigoso. E não é à toa que ficou em primeiro e tem a melhor campanha, mas vamos para lá muito focado para conseguir a classificação. Bom, então, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre Santo André, Água Santa e Série A2. Vamos passar aqui pelos resultados do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Os 2 times de Mauá entraram em campo neste fim de semana. No sábado, o Mauá recebeu o Jabaquara, venceu por 2-1, enquanto no domingo, o Mauaense visitou o Guarulhos, venceu por 1-0. Então aí os resultados do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Bons resultados para os times de Mauá, né, Fator? O Mauaense que, entre aspas, estreou, né, já que ele tomou um WO na primeira rodada porque o Pedro Benedetti estava interditado, e o Mauá aí vencendo o Jabaquara. Pois é, os 2 ganharam pela primeira vez, né? O Mauá que tinha perdido, o Mauá FC tinha perdido na estreia
e agora acabou se reabilitando. E o Mauaense aí estreou de fato na competição, né? Tinha perdido o primeiro jogo para o ZAC de WO, porque o Pedro Benedetti não tinha os laudos técnicos e já está liberado. Inclusive o jogo do Mauá FC foi no Pedro Benedetti. Então agora que os times do Mauá engrenem aí, vamos torcer para que em breve estejam aí brigando por uma vaga na Série A3. A gente sabe que o segundo ano é muito difícil, é sub-23, então a oscilação é muito natural, até pela idade dos jogadores. Então vamos torcer para que tenha uma campanha consistente aí, que os dois times possam brigar aí pelo acesso. Com certeza. Bom, e agora falando um pouco de Campeonato Paulista, a gente teve o primeiro jogo da final entre São Paulo e Corinthians, 0-0 no estádio do Morumbi. Inclusive, são os dois times que fazem parte do nosso sorteio hoje, né? Em parceria com a Gol de Placa, a gente sorteando uma camisa do São Paulo ou do Corinthians. Aí depende de quem for o campeão paulista. Na segunda-feira que vem a gente vai revelar aí quem que ficou aí com esse prêmio aqui, desse sorteio do Diário Esportivo. Ou a do São Paulo aqui, referente, né, aos uruguaios que passaram pelo São Paulo, ou essa aqui do Corinthians, são camisas licenciadas, oferecimento da Gol de Placa, tá bom? Manda aí, então, curta, né, o programa, compartilhe e a hashtag Eu Quero aqui nos comentários. Seja você que esteja vendo agora ao vivo ou também quem estiver aí participando depois, né, quem estiver assistindo na noite desta segunda-feira, ou enfim, participe do Diário Esportivo. Então vou pedir pro Yuri soltar os lances, os melhores momentos da partida. Fattori e Ícaro, quero os comentários de vocês a respeito desse 0-0 entre São Paulo e Corinthians, por favor, Fattori, começando por você. Acho que foi mais um jogo que o Corinthians soube se defender, atacou pouco, né? Acho que principalmente no segundo tempo. São Paulo, até por jogar em casa, tentou abrir uma vantagem lá no Morumbi. O São Paulo foi melhor que o Corinthians, criou algumas oportunidades, sobretudo depois que o Hernandes entrou no intervalo. O time evoluiu muito. O Hernandes é um jogador diferenciado para o futebol brasileiro, um jogador que precisa de pouco espaço ali para conseguir criar uma chance de gol. Teve 2 chutes muito bons, teve um outro do Luan que a bola desviou na zaga, enfim. Você vê aí que o São Paulo finalizou muito mais que o Corinthians. Acho que o torcedor do Corinthians está preocupado, porque sabe que chegou a essa final. É difícil falar de merecimento, porque às vezes você só massacrar o adversário, não ter eficiência para fazer gol também, né? É uma forma. Então acho que tá preocupado porque o time não tá jogando bem, que a gente falou antes. Às vezes você cria 10 oportunidades e perde o jogo, mas você tá bem, né? Você tá criando, uma hora a bola vai entrar. O Corinthians tá acontecendo justamente o contrário, uma hora a bola vai entrar no seu gol, porque é tanta chance que o adversário cria que é difícil você segurar, né? O 0-0 foi como o Santos, ontem contra o São Paulo, então eu espero muito mais o Corinthians na arena no segundo jogo, principalmente jogando em casa, acho que deve sair mais pro jogo. E o São Paulo, mesmo sofrendo com os desfalques, o Pablo, acho que é um jogador que faz muita falta para esse elenco, porque o Gonzalo Carneiro não consegue manter ali eu acho que a diferença de nível técnico é muito grande, acho que o Pablo é muito mais jogador, então o São Paulo torce aí para que o Pablo volte, e aí tem um time um pouco mais completo, o Hernandes que entrou no intervalo também, tem a semana inteira aí para se recuperar, enfim. Então vai ser um jogo interessante, porque o Corinthians na arena imagino que sai um pouco mais, porque vai querer ser campeão ao lado do seu torcedor. São Paulo que nunca ganhou na Arena Corinthians, então tem esse tabu, o time é muito jovem. Então tem muitos detalhes aí dessa final, acho que vai ser bem interessante esse segundo jogo. Com certeza, Ícaro, jogar uma final de Paulistão é o lugar onde todo jogador, acredito, quer estar, né? Você que, mesmo vindo do Sul, acredito que seja um patamar que você queira alcançar. O que você acha dessa final São Paulo e Corinthians? Realmente, como o Fattori disse, né, o Corinthians não vem tendo grandes apresentações, ele abdica muito do ataque e prioriza a defesa, né? Como é que você vê esse comportamento do Corinthians, o time como é montado pelo Carille? E falando um pouquinho da final também. Então, são dois times que... O São Paulo começou o campeonato em baixa, né? Quase não classificou e tudo mais. E o Corinthians, a proposta de jogo deles é mais defensiva do que ofensiva. A gente tem que entender que o Corinthians não vem fazendo bons jogos, né? Mas consegue as vitórias. Já é de anos isso, né? Ganha de 1-0, mas ganha o jogo. E isso que vale no futebol, é a vitória, né? Independente, jogou bem, jogou mal, mas ganhou o jogo. Então, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado lá para as duas equipes, mas o São Paulo ainda... que nunca ganhou na arena, né? Então vai ser um jogo bom de assistir, eu acho, mas é um jogo bem truncado. Não sei se o Ícaro vai conseguir acompanhar o jogo, né? Porque dependendo como for no domingo de manhã, ele vai estar festejando o acesso ou vai estar triste e a gente... Vamos ver aí, semana que vem a gente conversa. Né? Ele prefere estar feliz, com certeza absoluta. Mas, Fattori, 0-0, bom, se repetir o placar ou qualquer empate, decisão vai para os pênaltis.
a única vantagem do Corinthians é decidir em casa. O que você acha? A molecada do São Paulo tem mais chance contra os experientes do Corinthians? Você acha que tá aberto, o Corinthians está em vantagem? Você vê de que maneira? Tá totalmente aberto. Acho que não dá pra gente prever o que pode acontecer. Eu só acho que o São Paulo deveria definir no tempo normal, porque nos pênaltis o Cássio tem se mostrado nos últimos anos muito decisivo e nesses momentos, principalmente de decisão de campeonato, eu acho que você falou que a única vantagem do Corinthians é decidir em casa. Acho que ter o Cássio numa disputa de pênaltis também passa a ser uma vantagem. Acho que é um jogador, por mais que o Ícaro falou, né, tem que ter tranquilidade na hora de bater. Você pega um goleiro de quase 2 metros de altura, não é? Que tem uma envergadura. E não só isso, né? Vai muito da intuição do goleiro de saber onde o atacante vai bater. Tem todo um estudo de... Até o Tomazella falou isso contra o Rio Claro, que você estuda todos os batedores, só que às vezes muda, então vai muito da intuição do goleiro de pular para o lado, mesmo que o estudo mostre que ele vai bater na esquerda, pular para o lado direito e fazer a defesa. Então me parece que o Cássio tem isso muito aflorado, essa intuição. Aí fica mais difícil, né, Ícaro? Você que bate pênalti, você pega um goleiro daquele tamanho. Sim, é mais difícil, mas a gente tem que estar ali tranquilo para fazer o melhor possível, que é o gol, né? Eu acho que o São Paulo deve tentar finalizar isso, óbvio que a vontade do Corinthians também é ganhar no tempo normal, do São Paulo, enfim. Mas eu imagino que o São Paulo não vai ficar esperando o Corinthians e correr o risco de levar uma decisão para os pênaltis. Deve jogar como jogou no Morumbi, por mais que seja na Arena, explorando talvez também uma descida ou outra do Corinthians, que deve sair mais. Totalmente aberto, eu acho que não dá pra gente prever. E as bolas paradas do Corinthians que pois são muito forte. Então é um jogo imprevisível. Eu mantenho meu palpite, acho que o São Paulo vai ser campeão, falo aqui, acho que chegou a hora do São Paulo voltar a ser campeão, mas pode acontecer de tudo ali para os pênaltis, o Corinthians ser campeão também, enfim, tá totalmente aberto. O Yuri deu risada ali no Switcher, porque o Fattori, para quem não acompanha sempre o Diário Esportivo, o Fattori tem uma fama de pé frio lascado. Se ele falou que o São Paulo vai ser campeão, então vai dar Corinthians. Então aperta pro Ícaro também. Tem algum palpite, Ícaro, desse quem vai ser campeão? Olha, eu acho que é o São Paulo também, mas pela quebra do tabu, né? Mas vamos ver o que acontece aí. Qualquer um que for campeão tá bem representado. Sem dúvida nenhuma. Bom, Fattori, aconteceu nesse fim de semana o GP da China de Fórmula 1, né, Fattori? O GP de número 1000 da história da Fórmula 1, vitória do Lewis Hamilton com Valtteri Bottas em segundo, Sebastian Vettel em terceiro. Um GP muito sem graça, né, Fattori? A gente tem algumas imagens aí de ultrapassagens, ok, mas é aquele negócio, né? O vídeo dos melhores momentos vai por ultrapassagem, mas para quem assistiu a corrida foi uma corrida chata, monótona, diferentemente do que foram as 2 primeiras etapas, né, Fattori? A gente esperando aí para que seja uma temporada de mais ação, esse GP foi bem sem graça. Bem sem graça, como você disse, a gente estava começando a se animar de novo, né? Com a Fórmula 1, com vencedores, digamos assim, imprevisíveis, né? Carros quebrando em retas finais, enfim, a molecada, né? O pessoal vindo com bastante vontade e voltou-se a Fórmula 1 de Lewis Hamilton ganhando, assumindo a liderança. Então vamos torcer para que volte a ter aquela competitividade nas próximas etapas, de fato, porque eu acho que a Fórmula 1 está precisando disso, justamente ter uma briga melhor, carros mais próximos, que os carros consigam aí se igualar para que a gente tenha mais brigas mesmo, né? Acho que o torcedor gosta de automobilismo, é isso, ver competição, ver ele no braço, quem consegue frear mais tarde, enfim. É isso que a gente espera nas próximas etapas. Hein? A gente viu ali o Alain Prost dando a bandeirada final, né? Justamente por ser esse GP comemorativo, né? 1000º GP da história da Fórmula 1. Você gosta, acompanha automobilismo, Ícaro? Não é um esporte que te atrai muito? Eu gosto, eu sempre assisto e até comentar que foi uma coisa... Eu até assisti essa corrida que eu não consegui dormir depois do jogo e fiquei até 3, 4 horas da manhã acordado. E acompanhei a corrida. E foi uma corrida chata mesmo. Pra você ver, o destaque da corrida foi a troca de pneus do Lewis Hamilton com o Bottas. Né? Exatamente, é o highlight, a transmissão da Foi uma troca Rede Globo. bonita, né? 6 segundos exatamente. Trocar 2 carros, mas pra você ver como a corrida foi chata. Foi, né? Tanto é que o piloto do dia foi o Albon, que largou em último dos boxes e chegou em 10º, ou seja, são situações que, obviamente, para quem é fã do automobilismo e gosta de Fórmula 1, quer ver muito mais do que isso como principais momentos de uma corrida. Sim, né? sim. Uhum. Maravilha. Bom, Fattori, nesta segunda-feira, né, a gente deu uma matéria especial sobre a Thaísa, né? Tenista de São Bernardo, que treina em Santo André e foi convocada para a seleção brasileira de tênis para jogar a Fed Cup. Conta um pouquinho da história dela e como é que vai ser essa participação dela lá contra a Eslováquia, né, agora no fim de semana.
Pois é, a Thaisa Pedretti, que é uma jogadora muito jovem, né? 19 anos aqui da região, está iniciando aí no circuito profissional com um pouco mais de efetividade, ela já pontuou com 14 anos no ranking. Tem um sonho aí, acho que o sonho de 10 de cada 10 jogadoras de ser uma das melhores do mundo, mas está conseguindo subir uns degraus aí muito importantes. Estar na Fed Cup é um deles, né? A Fed Cup, que é a Copa Davis feminina de tênis. Então ela foi convocada para a seleção brasileira, ela que é o número 600 e pouco, 660 do mundo, mas o ranking muitas vezes não conta, porque assim, para a jogadora pontuar, ela precisa participar dos torneios, e para participar dos torneios é muito caro, principalmente aqui na América do Sul tem pouquíssimos torneios com pontos para a WTA, então ela precisa ir para a Europa, precisa ir para os Estados Unidos, a gente sabe como é caro financiar, né? Não tem patrocínio, ela tem que ir por conta para disputar os torneios, para pontuar, para subir no ranking. Mas a seleção brasileira entende que o ranking nem é tudo, não é um fator determinante para ser convocada, tanto que ela foi convocada e tinha jogadoras melhores ranqueadas que ela, porque entendem que ela tem possibilidade de estar melhor no ranking, ela só não está porque ela não dispôs os campeonatos. Então é uma jogadora muito jovem, 19 anos, tem muito a evoluir, vai disputar agora dia 20, 21 contra a Eslováquia, que é uma das potências, tem as 5 jogadoras convocadas, estão entre as 60 melhores do mundo, então só que elas estão indo assim, com a cara e com a coragem, e como a Thaisa disse na matéria, com a raça do brasileiro, né? Por mais que não esteja em condição desfavorecida em relação ao adversário, tem que ir lá, uma contra uma, ou em dupla, né? 2 contra 2 e vamos tentar, né? E é isso, dessa forma que ela está indo, e desejamos boa sorte. Elas já foram, né? A equipe viajou no sábado, então boa sorte aí a Thaisa e toda a equipe, a Bia Haddad, enfim, todas as tenistas que vão defender o Brasil nessa etapa da Fed Cup na Eslováquia. Com certeza. E mantendo o assunto ainda entre os esportes olímpicos, a gente amanhã tem clássico, né, Fatores? São Bernardo contra o Santo André pela Liga Feminina de Basquete. E lembrando que nessa segunda-feira foi publicado no Diário do Grande ABC também uma matéria com a Simone Lima, né, pivô do Santo André, falando um pouquinho da trajetória dela, da perca da Laís Helena, né, que faleceu aí, que morreu, aliás, há cerca de um mês. Fala um pouquinho também da disparidade entre o esporte, entre os homens e entre as mulheres, que não é só no basquete, né? Isso infelizmente ainda é uma situação entre todos os esportes, mas enfim, Fattori, você que fez a matéria, fala mais. Pois é, a gente estava devendo essa matéria com a Simone Lima, um jogador que está há 20 anos no mesmo time, jogando em Santo André. Ela, na verdade, tem 22 anos de basquete, ela saiu por um período aí de 2 anos, em 2005 a 2007, e são 20 anos na mesma equipe. Acho que a gente estava devendo isso para quem é da região. Acho que a Simone Lima é uma cara muito... assim, todo mundo que conhece o basquete de Santo André conhece a Simone Lima, então ela falou umas coisas bem interessantes justamente sobre isso, essa desigualdade que há. O basquete feminino, por exemplo, as meninas ficam alojadas em arquibancadas, em locais inapropriados, enquanto o masculino, hotel de luxo, cada jogador num quarto, enfim. Muita coisa que explica a situação como está a modalidade, né? Isso acontece também em outras, enfim, como você bem disse. E fala também outras coisas, a importância da Laís Helena na formação do caráter dela, e também elogiando a Leila, que para ela foi a melhor jogadora que ela já viu jogar. Então, tá bem bacana a matéria, a entrevista da semana, né, que o Diário traz todas as segundas-feiras a entrevista com uma personalidade aqui da região. Então, dessa vez foi a Simone Lima, e amanhã tem o clássico, 19 horas, né, São Bernardo e Santo André, lá no Betinha. Então, quem estiver por aqui na região, acho que vale a pena prestigiar as meninas lá da Liga Nacional. Com certeza. Os esportes olímpicos também merecem seu espaço, né, Ícaro? Com certeza. É sempre bom. E o feminino, o esporte feminino tem que ganhar muita força para o Brasil. O Brasil é um país muito grande com pouca força nas Olimpíadas, né? E temos muitas qualidades de atletas aqui. Então, claro, parte do governo e tudo mais, mas não é uma questão agora a se discutir. Mas precisamos ter esportes mais competitivos em nível olímpico. Com certeza. Esse é um ano de Copa do Mundo de futebol feminino, né? Na França, agora nos meses... aliás, daqui a 3 meses, né, Fattori? Tá aí praticamente. De que maneira você avalia hoje o futebol feminino? Infelizmente ainda engatinha aqui no país, enquanto a gente tem grandes atletas que infelizmente tem que jogar lá fora, né? Pois deu uma subida uma época, caiu de novo. É triste ver uma disparidade muito grande, né, do futebol masculino com o feminino, mas a gente tenta de alguma forma dar forças e tudo mais, fazer anúncios e tal para torcida aí prestigiar elas, né, porque elas têm a mesma importância que nós, não são diferentes em
mas merece o mesmo respeito e a mesma atenção. Com certeza. Bom, antes da gente encerrar o programa, Fattori, deixa eu falar um pouquinho mais uma vez da promoção das camisas aqui, camisa do Corinthians e camisa do São Paulo. Quem quiser participar aí do sorteio, curta, compartilha o Diário Esportivo e coloca a hashtag Eu Quero aí nos comentários. Aí, enfim, quem for campeão paulista, então aí fica, o corintiano leva a camisa do Corinthians, o São Paulino leva a camisa do São Paulo, então depende de quem for campeão. A nossa produção vai entrar em contato para avisar quem ganhou. A gente tem os vouchers aqui também, da Pizzaria Vero Verde, da Balderi Pasta e Arte, da Giros Pneus e da IP Dermatologia, tá aqui. Quem não ganhar a camisa vai ser sorteado para ganhar esses vouchers aqui. E Fattori, vamos encerrar falando a respeito, então, voltando ao assunto Santo André e Água Santa, então informações a respeito de ingressos, mais uma vez falando do horário da partida, enfim, o jogo 11 horas da manhã do domingo, né? Dia de acordar cedo, para quem for conseguir dormir de sábado para domingo, né? Tomara que você consiga, né? Os jogadores precisam, tem que dormir para estar bem no domingo, então, domingo 11 horas da manhã lá na Arena Inamar, no estádio distrital do Inamar em Diadema. Lembrando, torcedor do Netuno, 2 garrafas PET vale o ingresso, então é bacana você guardar aí, ver na tua casa, pode ser até aquelas de 500 ml, não tem problema, sendo PET, vale o ingresso, então são 2 vazias, não precisa ser cheias, então leva lá no Inamar, 2 garrafas, pega o ingresso, são 4.533 ingressos, a expectativa é que se esgote isso aí até quarta, no máximo quinta-feira. E a torcida do Santo André, a gente está aguardando. O preço a gente já sabe, 10,5, 10 inteira, 5,6. Então a gente está aguardando o posicionamento da diretoria do Ramalhão para saber se o Santo André vai requisitar os ingressos para vender no Bruno Daniel ou no Poliesportivo do Jaçatuba. Se vai vender no Inamar, é uma situação que o Paulo Corec, presidente do Água Santa, não gostaria que tivesse venda no dia do jogo, até para evitar encontros de torcidas. Acho que tem que ir para lá quem de fato já está com ingresso, se encaminhar ali para o setor. É um clássico, a gente pede aí prudência para os torcedores, a gente sabe que tem todo o clima de decisão envolvido, todo mundo quer estar na Série A1, só que tudo se resolve dentro de campo. Acho que cada um vai lá dar força, né, Ícaro, para o seu torcedor, para o seu jogador. O torcedor de Santo André vai até lá, como foi aqui no Bruno Daniel, um espetáculo bonito. A torcida do Água Santa veio em grande número, ocupou o espaço dos visitantes. Claro, tem a provocação que é natural do futebol, um provocando o outro, mas eu acho que tudo se resolve dentro de campo. Acho que é importante a gente fazer esse alerta, porque é um clássico regional. O policiamento, eu falei com o tenente aqui no Bruno Daniel, estava atento, foram 70 homens destacados para esse jogo do Bruno Daniel. Acredito que o efetivo será ainda maior para o jogo lá em Diadema, então vá com tranquilidade, entre no estádio, o torcedor do Água Santa se dirige lá à sua arquibancada, o do Santo André também, e que tudo se resolva dentro de campo, que é o mais importante, que seja uma festa linda para o futebol da região e que um dos dois apenas, infelizmente, vai comemorar. A gente torcia para que as semifinais fossem ali cada um do ABC por um lado, para que pudesse subir os dois. Infelizmente não deu certo, então agora do ABCD pelo menos um estará representando a região aqui em 2020. O Ícaro certamente torce para o Santo André, o Alvinha semana passada veio aqui e obviamente torcendo ali para o Água Santa, e a gente vai acompanhar tudo no domingo às 11 horas lá no Inamar. Com certeza, o Fattori vai estar lá para acompanhar essa partida, trazer tudo para você, tanto nas redes sociais, também no Caderno de Esportes. E, Caro, convida a torcida do Ramalhão para comparecer lá no estádio do Inamar, no domingo, 11 da manhã lá em Diadema. Torcida do Ramalhão, beleza? Vamos lá no Inamar lotar o estádio deles, a capacidade dos visitantes, que vocês fizeram a diferença aqui no Bruno e vão fazer a diferença lá também pra gente. Com certeza. E, obviamente, antes de encerrar o programa, a gente não podia ser diferente, né, Fattori? Foi o assunto da semana passada, com certeza vai continuar sendo o assunto dessa, que é a terceira vaga da Série A2. Tem alguma novidade? Sobe o terceiro da 2, fica o São Caetano, penúltimo da 1, alguém vai comprar o CNPJ do Red Bull? Como é que tá essa situação da 16ª vaga da Série A1 de 2020? A gente traz amanhã no Diário uma entrevista aqui, o Paulo Corec do Água Santa, dizendo que eles não contam com essa terceira vaga, que se iniciou o campeonato com 2 vagas à disposição, e são essas 2 vagas que o Água Santa vai buscar em campo, e imagino que o Santo André também. Eu acho assim, eu tenho uma opinião, eu mantenho a minha opinião. Hoje o Red Bull faz seu último jogo como Red Bull pela final do troféu anterior contra a Ponte Preta no Moisés Zucarelli. Eram 2 jogos, vai ser definido apenas hoje. Então a partir de amanhã acho que a gente deve ter novidades relacionadas a isso. O Red Bull já não tem mais a responsabilidade de jogar como Red Bull, vai se transferir de fato lá para Bragança. Isso já está feito, né? O Red Bull vai administrar a partir de agora o Bragantino.
Então, daí o que vai se desenhar. O Sport TV, inclusive, disse durante a transmissão do jogo do Santo André que quarta-feira a Federação Paulista deve se pronunciar. Eu imagino que é aquilo que a gente falou na semana passada. O Red Bull deve vender sua vaga, né, a sua limitada, que a empresa Red Bull Limitada deve ser vendida a vaga para algum outro time. Imagino que o Audax foi o primeiro a fazer a proposta, só que agora já se ouviu o Rio Claro. Parece que o Rio Claro está interessado na vaga, o Atibaia, Desportivo Brasil, a Elenco Esportes, que é uma empresa que montou o elenco do São Bernardo e da Penapolense. Então eu acho que terça ou quarta-feira a Red Bull deve anunciar que está vendendo o seu CNPJ, né, sua vaga, para algum desses times, e aí de fato a terceira vaga não existe. É nisso que eu acredito. Existe gente que acredita que de fato a Red Bull vai fechar as portas, e aí sim vai sobrar uma vaga na Série A1, e daí o São Caetano já iniciou-se uma briga no tapetão para que não sejam rebaixados 2, o São Caetano permaneça na 1. Acho improvável essa possibilidade, que também acho improvável que suba 3. Se acontecer do Red Bull fechar, eu acho que o mais justo é subir o terceiro colocado. Mas, como eu disse, o Red Bull não tem por que fechar simplesmente sua empresa, é mais fácil ele vender, porque ele tem direito a uma cota de 5 milhões do ano que vem da Federação Paulista para jogar o Paulistão. Se ele vender por 5 milhões, quem está pagando não está pagando nada, porque vai receber 5 milhões da Federação Paulista, e o Red Bull tem 5 milhões para bater dos 45 que ele pagou no Bragantino. Então, acho que é um negócio que acaba se tornando bom para todo mundo, e infelizmente, para 2, ficam de fato essas 2 vagas que foi prometida no início da competição. Eu acho que é isso, né, Icaro? Ninguém está jogando, entrando em campo, pensando nessa terceira vaga. Se acontecer lá na frente, lá em setembro, outubro, quando tiver arbitrado a competição, bem, mas eu acho que o jogador pensa ali em ganhar em campo, né? Sim, com certeza. A gente não gosta de passar fases assim pelo tapetão, né? E desde o início da competição, o objetivo foi subir pelas 2 vagas. Né? Essa terceira vaga surgiu no meio da competição, né? Então foca somente nas 2 vagas e no título. Outra coisa que também tem muita gente comentando aí, Derek, sobre a final do campeonato, são 2 jogos. O Água Santa indo para a final, ele decide no Inamar, isso já está de fato definido, porque ele tem a melhor campanha. O Santo André indo para a final, aí vai tá muito equilibrado ali, 15 Santo André Inter de Limeira, precisa saber o que vai acontecer no outro jogo. Foi 0-0, é bom a gente até dizer, né? A outra semifinal, primeiro jogo em Limeira 0-0, o segundo jogo em Piracicaba no sábado. Se a Inter de Limeira passar e o Santo André ganhar ou empatar contra o Água Santa, passando, pontuando, sem perder, o Santo André decide em casa. Se o 15 passar, teria que passar para o Santo André decidir em casa, teria que passar não ganhando o jogo, empatando no caso, passando ganhando nos pênaltis, e o Santo André ganhar do Água Santa. Então é uma conta difícil aí da gente projetar, porque tem um outro jogo. Lá no Inamar, no domingo, como já vai ter tido outro jogo, já vai saber quem é o finalista, já dá pra gente projetar se há uma possibilidade do Santo André decidir em casa também. O Água Santa, sim, passando já é certo que o segundo jogo no Inamar. O Santo André tem que fazer conta aí, passando se consegue decidir em casa a final ou não. Então, se o 15 ganhar, é certeza que a final é em Piracicaba. Exatamente. Caso o Santo André avance. Óbvio. Porque o Água Santa é o único que tem 100% de chance garantida de decidir em casa. Se a Inter de Limeira passar nos pênaltis, por exemplo, o Santo André avança. Avança, exato. O Santo André decide em casa. Isso. Então, mais ou menos esse é o cenário, mas são diversas possibilidades. Durante a semana a gente vai destrinchar no Caderno de Esportes. Acompanhe também os noticiários no nosso site, né, dgbc.br. Caro, queria agradecer a presença. Volte sempre, o Diário Grande ABC está aberto as portas aí para você, Diário Esportivo também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e pela recepção de vocês. Fatori, tamo junto. Tamo junto. Essa semana é boa pra gente e é bom pros jogadores, é pra gente também. A gente gosta dessas semanas decisivas que as pautas pipocam, né? Então a gente nem precisa buscar muito, que aparecem aí pautas bacanas pra gente falar. É verdade. Bom, para quem participou pelo Facebook, muito grato. Acompanhem a nossa programação da DGBC TV, né? Todo dia um programa diferente aí para você. Essa semana a gente tem o Memória, tem Auto Diário, enfim, uma semana mais curta, né? Uma semana que acaba mexendo um pouco com a grade, mas enfim, continue acompanhando. Mais tarde ou amanhã esse vídeo também está disponível no YouTube, né? Para quem também quiser assistir por outra plataforma, quiser assistir novamente, fica disponível no Facebook também. Para quem não está assistindo ao vivo, pode participar da promoção das camisas também, tá? Curte, compartilha, comenta com a hashtag Eu Quero, você também vai estar participando na semana que vem, dependendo de quem for campeão. Um corintiano ou um São Paulino vai sair com uma dessas camisas licenciadas do Timão ou do Tricolor, tá certo? Muito obrigado pela participação, pela audiência. Semana que vem a gente está de volta com muito mais notícias da região, do Brasil e do mundo. Muito obrigado, valeu, tchau!